Mas a energia mais barata é a energia gerada e consumida antes de ser entregue para a distribuidora. E é aí que ele tem que se posicionar. O quanto ela é mais barata. E, mais uma vez, sempre atribuindo isso a uma oportunidade de investimento. Vitor Romero, diretor do Ideias, seja bem-vindo. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre sua trajetória profissional e o que o aproximou da questão tão importante que é a energia renovável. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Eu iniciei a minha trajetória profissional dentro do Ideias, desde a sua fundação, no ano de 2001, até por volta de 2018, estive à frente das questões financeiras, né, da instituição. Eu sou pós-graduado em gestão empresarial e inteligência empresarial também pela Universidade da Califórnia. E em 2018 eu me aventurei no mundo das startups, né, e empreendi em uma startup de energia renovável. A temática que o Ideias trabalhou ao longo desses anos sempre esteve dentro da área de ambiental, sustentabilidade, e foi a partir de observar oportunidades dentro desse segmento que eu estive idealizando uma startup para atuar na geração distribuída. É um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Olha, a energia solar fotovoltaica é uma fonte que se iniciou a sua utilização no Brasil em volta de 2012, tá? E em se tratando de dados do setor, é correto o seu dado, em torno de 59 bilhões foi o que você mencionou de investimento em 2023, mas isso se soma desde 2012 até hoje algo em torno de 130 bilhões. Então é uma cadeia que tem se estruturado e crescido de forma exponencial. É importante trazer isso à tona porque nos últimos anos a gente tem observado uma dobra de potência instalada a cada ano, tá? Eu acho que não seria correto dizer que essa fonte não veio para ficar, tá? Ela veio para ficar. Ainda assim, a gente tem um panorama com potencial de crescimento muito grande, tá? Em se tratando de números, hoje a Absolar faz esse acompanhamento e desenvolvimento do mercado. A gente está falando hoje, no contexto nacional, em torno de 3,3 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica, de alguma forma utilizam a energia gerada a partir da solar fotovoltaica, tá? Mas a gente está falando dentro de um contexto de um universo de 92 milhões de unidades consumidoras no mercado cativo. O mercado cativo é aquele que é atendido pelas distribuidoras. Então aqui a gente está desconsiderando aqueles projetos de maior vulto, projetos industriais que estão ou no mercado livre ou são clientes de outra forma, consumidores de energia de outra forma. A gente está falando de unidades consumidoras ligadas às distribuidoras. Então a gente está falando de um percentual muito pequeno, apesar da celebração ser grande, né? 3,3 milhões de unidades recebendo crédito, a gente ainda tem um horizonte de praticamente 88 milhões de unidades consumidoras que ainda são passíveis de se beneficiar. Esse é um mercado, todavia, um mercado que ainda se encontra em processo de amadurecimento, né? O que eu quero dizer com isso, Gustavo? A gente tem passado por mudanças regulatórias e que, de fato, tem impactado no desenvolvimento desse mercado, tá? A gente trabalhou no início, né, num processo que a gente, eu não sei se você é familiarizado com os termos, mas a gente não gera essa energia para o consumo no próprio local, mas existe também a modalidade de compensação, onde a energia é gerada em uma outra localidade, que a gente chama de geração remota, e compensada em outro local de consumo, né? Então essa modalidade trouxe muitas novas possibilidades. Todavia é necessário regular esse processo de compensação. E no ano passado, no ano de 2023, entrou em vigor uma nova legislação, o marco legal da geração distribuída, que é a Lei 14.300, e que trouxe novas regras para o processo de compensação. Para alguns foi chamado de taxação do sol, né? Mas no fim do dia se referia a pagamento pelo uso da rede da distribuidora. Está utilizando aquela rede. Exatamente. A gente pode fazer uma analogia, a uma unidade consumidora gerando e utilizando a rede da distribuidora como se fosse um banco de baterias.
tá? Até antes de 2023. Você poderia injetar um crédito de energia e você retirava esse mesmo quilowatt-hora em crédito de energia numa compensação de 100%, de 1 para 1. E com a 14.300 a gente tem uma regra de transição para que esse percentual fosse diminuído. Não vai mais haver a compensação de 100% desse crédito de energia, e sim de um percentual reduzido, né? Ou seja, descontado um valor pelo uso da rede de distribuidora. Tá? E por que isso é importante? Porque a gente observou uma corrida muito grande, tanto por parte dos consumidores, quanto por parte daquelas empresas que atuam nesse mercado, a gente chama de empresas integradoras, na abordagem junto aos eventuais consumidores, para que fizessem logo a aquisição desses equipamentos até dezembro de 2022, tá? Para garantir que não entrariam na regra a partir de 2023. Porque quando de fato essa legislação saiu, ela abriu um prazo, né? Legalmente ela precisava estabelecer esse prazo. Então, houve uma corrida muito grande em 2022 para aquisição de equipamentos. Esses equipamentos só vieram a ser entregues a partir de 2023, o que trouxe esse volume espantoso que você trouxe aí de em torno de 59 milhões investidos, exatamente, bilhões investidos no setor para a aquisição desses equipamentos. Então, assim, é um mercado em transformação, mas é um mercado que veio para ficar, eu não tenho dúvida disso. A gente está passando por alguns ajustes, mas acho que isso é natural do processo de amadurecimento de qualquer mercado. Como as empresas do setor podem mudar essa percepção dos clientes de que é um sistema legal, que vale a pena investir, só que ainda é muito caro e não tem essa percepção de que, por enquanto, ainda está inviável para as pessoas? Eu acho que ele está cada vez mais viável, Gustavo. E eu vou te falar por quê, tá? Como eu vinha construindo essa linha de raciocínio, ao longo de 2023, a gente vivenciou um mercado, por mais que ele tenha apontado para esse vulto em investimento da casa de 59 bilhões, a gente tem que levar em consideração que muitos desses projetos eram projetos voltados para a geração centralizada e também dentro do contexto da geração distribuída em unidades de geração compartilhada. Tá? A geração junto à carga sofreu muito ao longo de 2023, só que qualificando, o que é geração junto à carga? É gerar no próprio local do consumo. E por que esse mercado foi tão impactado em 2023? Justamente pela forma com que o mercado que provém esses produtos para o consumidor final, os integradores, abordaram o mercado. Essa é uma leitura que o Vitor faz, tá? Colocando como se a partir de janeiro de 2023, quando a gente teve a Lei 14.300 em vigor, a partir daquele momento não valeria mais a pena. Tá? Onde, na verdade, o que devia ser dito existia uma segurança jurídica para toda a unidade consumidora que tomasse decisão de investir antes de dezembro. Mas o que não quer dizer que a partir de janeiro ficaria inviável investir nesses sistemas. Mas isso causou um certo revés. O discurso causou um certo revés no mercado a partir de janeiro de 23, quando essa data chegou. Tá? E isso também foi impactado pela alta de juros no ano passado. Então, a gente teve uma certa redução de consumo ao longo de 2023, o que pegou o mercado num contrapé, tá? Principalmente as empresas distribuidoras, que quem fornece os equipamentos para as empresas integradoras. Então, a gente teve alta de dólar, a gente teve uma taxa de juros elevada, a gente teve um contexto de uma comunicação mal feita. Eu acho que a coisa está voltada mais para a forma de comunicar. O mercado precisa entender mais do que ele está vendendo, tá? Capacitar melhor os seus vendedores e os integradores de forma a eles abordarem o cliente com o discurso correto. E eu gosto de dizer o seguinte, eu acho que quem vende um sistema solar fotovoltaico hoje tem que ter muito mais uma cabeça de um vendedor de ação do que um vendedor de um sistema fotovoltaico. Por quê? Porque ele está vendendo um investimento futuro. A rentabilidade no médio e longo prazo, ela é garantida, né? E hoje, se a gente compara isso, né, ou qualquer índice de rentabilidade com a inflação energética, a gente não consegue nada que tenha um desempenho tão próximo ou maior do que a inflação energética associada ao potencial de economia que se tem todo mês usando o sistema fotovoltaico. Por quê? Depois que esse sistema estiver amortizado, a unidade consumidora vai continuar se beneficiando. A gente está falando de um sistema hoje que financiado vai se pagar em 5 anos, mas um sistema que tem uma vida útil de 25. Então isso quer dizer que você vai ficar 20 anos ainda trazendo retorno positivo para quem fez o investimento.
Então, assim, mais uma vez, a questão é o amadurecimento do mercado, a forma de comunicar e a capacitação cada vez maior para que o vendedor saiba o que ele está vendendo. É como eu te disse, eu acho que ele hoje faz um trabalho muito mais voltado para a venda de um ativo com rentabilidade do que, de fato, um equipamento que vai trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais por ser um sistema fotovoltaico. Então, a questão política é uma questão muito relevante dentro dessa cadeia e, mais uma vez, eu acho que tudo, de alguma forma, está relacionado ao quanto esse mercado vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né? Um mercado tão novo, tão recente, com investimentos dessa cifra. E uma das coisas que pegou a gente no contrapé também foi as políticas de implantação de tarifas e de alíquotas, revisão de alíquotas de importação para equipamentos fotovoltaicos. Então, isso pegou todo o mercado de contrapé. Várias empresas do segmento, né, fotovoltaico foram autuadas, né, houve-se uma busca por enquadramento de NCM, de desconfiguração do que seria a configuração de kit, né, para justamente sobretaxar e gerar um imposto adicional para a cobrança daquilo ali. E o que isso gera? Só para ficar claro onde eu estou querendo me posicionar aqui. Isso gera insegurança no mercado, insegurança jurídica, isso gera instabilidade, né? E, de alguma forma, isso impede que o mercado se desenvolva da forma que ele poderia. Então, a nível de política, eu acho que quanto menos o governo interferir nisso, né, eu acho que a gente vai ter mais sucesso. Então, a gente precisa estar atento a essas questões voltadas para a regulação, porque o mercado nacional ainda não consegue, a indústria nacional ainda não consegue prover esse tipo de equipamento. Então, a gente continua carente, dependente da importação desses equipamentos para que a gente possa instalar esses sistemas aqui. Então, se a gente mata a importação agora, a gente não tem uma indústria nacional forte o suficiente para suprir a demanda de mercado. Tecnologia, exatamente. E a gente pode vir a interromper essa linha de crescimento. Então, eu acho que o que precisa ser feito é o posicionamento como o que a própria Absolar tem hoje, né, de tentar, de fato, defender os interesses de todos os elos da cadeia. Acho que você me fez essa pergunta lá no início. Eu passei pela Absolar como coordenador no Espírito Santo entre os anos de 2020 e 2023, tá? Em 2023, quando eu também, de alguma forma, me afasto um pouco especificamente do mercado de solar fotovoltaico e volto para dentro da minha instituição, isso se deveu porque a startup a qual eu vim empreendendo foi vendida para um grupo capixaba, um grupo empresarial capixaba que tem atuação nesse segmento, né? Mas não posso deixar de enaltecer o quanto a Absolar engrandeceu todo o conhecimento que eu tenho a respeito desse mercado, porque me forçava a estar cada vez mais me inteirando sobre as questões regulatórias, sobre as questões jurídicas, né, sobre as questões relacionadas à compensação, e eu pude ver de dentro da instituição o quanto ela é capacitada hoje para também estar fazendo esse tipo de debate, promovendo esse tipo de debate para o setor e defendendo os interesses para que o setor se desenvolva. Como você enxerga a geração de energia limpa e renovável hoje no nosso estado? Quais medidas você aponta como promissoras e quais os grandes gargalos hoje que você vê sobre energia renovável no Espírito Santo? O Espírito Santo, desde que eu comecei a acompanhar o desempenho dele, quando eu me tornei o coordenador pela Associação Brasileira de Solar Fotovoltaica, representando o Estado do Espírito Santo, né, ele já ocupava algo em torno da 14ª, 15ª posição. Existe um ranking hoje, um ranking nacional, que é baseado em potência única exclusivamente de empreendimentos na geração distribuída ou na geração solar, e o Espírito Santo continua nessa mesma posição, né? E o que a gente está dizendo? Houve um avanço? Houve um avanço nos últimos anos. A gente hoje tem em torno de 570 megas instalados, são mais de 45 mil unidades consumidoras recebendo crédito de energia, mas isso está aquém do desenvolvimento que os outros estados, as outras unidades da federação têm feito. Não é por falta de política, tá? O Espírito Santo tem tentado fazer o dever de casa, promoveu o que a gente chama de regra da cola, uma aderência à legislação mineira, que está na mesma região econômica, de forma que pudesse compensar parte dos créditos, né, a serem compensados, os tributos, né, da compensação de créditos de energia. Então, estou falando de ICMS,
sobre a TE e a TUD, que são os componentes da tarifa da formação da tarifa de energia, o COFINS, que é uma contribuição também federal. Então, o Espírito Santo fez o dever de casa nesse sentido, tem um programa de incentivo à fonte solar fotovoltaica, mas a gente acho que, de alguma forma, enfrenta algumas barreiras técnicas no Espírito Santo, seja junto às distribuidoras. A gente tem alguns custos inerentes à construção de usinas remotas que muitas vezes não existem em outros estados. Então, a gente está falando de comparar o mesmo sistema colocado aqui ou num outro estado que tem uma facilidade muito maior, eles estão indo para lá, né? E a gente tem hoje também, aqui no Espírito Santo, alguns gargalos voltados para a rede de transmissão, tá? Que tendem a se equacionar nos próximos 2 anos. Então, o que a gente quer ver é o Espírito Santo se desenvolver mais ao longo dos próximos 2 anos, baseado nesse programa de incentivo que ele tem hoje e baseado nessa nova infraestrutura que está sendo proposta de transmissão para que o Espírito Santo possa escoar parte dessa produção de energia. Então, assim, é um pouco do que eu enxergo que é necessário que se faça, além daquele ponto que a gente já bateu lá atrás, né? Eu acho que precisa se trabalhar o amadurecimento da cadeia como um todo. Então, desde a rede de distribuição até o integrador, que vai estar se comunicando lá com o consumidor final. Eu gosto de dizer, Gustavo, que a energia mais barata é a energia gerada e consumida. Quando a gente fala de sistema de compensação, sempre vai ter um prejuízo, né? Você está entregando para alguém, está pegando de volta, tem um tributo aí no meio, ou tem um pagamento de alguma coisa. Quando você gera e consome junto à carga, ou seja, você vai estar comparando só o preço que você investiu, o valor que você investiu na compra de um sistema, com quanto ele te trouxe resultado, é imbatível o preço dessa energia que você está utilizando. Então, assim, o integrador tem que ter esse discurso alinhado na ponta da língua e saber explicar para o consumidor dele por quê, entende? Então, assim, óbvio que existem dificuldades técnicas, tem gente que mora numa casa que não tem telhado, que vá suportar um sistema, tem gente que mora num edifício, para esses existem alternativas de geração compartilhada, o alto consumo remoto, gerar na casa de praia e compensar no apartamento, para esses existe essa alternativa, mas a energia mais barata é a energia gerada e consumida, antes de ser entregue para a distribuidora. E é aí que ele tem que se posicionar, o quanto ele é mais barato. E, mais uma vez, sempre atribuindo isso a uma oportunidade de investimento. Quais projetos está desenvolvendo ou dando suporte atualmente nessa área e quais as perspectivas para esses projetos? Então, desde a minha saída no final do ano passado da startup, meu retorno para dentro de ideias, hoje nós estamos muito focados na remodelagem da instituição, né, numa abordagem muito mais atual e voltada para a temática que eu acho que está aí para ficar também, que é o ESG, que seria olhar a coisa de forma muito mais ampla, né? E como enquadrar os projetos de energia renovável no contexto dessas empresas, né? Principalmente como o Ideias, ele trabalha muito voltado para o mundo corporativo, é como atribuir as metas ESG das empresas, como trabalhar as questões relacionadas à transição energética, a descarbonização, né? A sustentabilidade, dentro do contexto do relatório de sustentabilidade da empresa, o quanto ela já faz. Então, acho que é um pouco do desafio que eu tenho hoje, incluir a temática energias renováveis dentro dos relatórios de sustentabilidade das empresas, o quanto ela está reduzindo de emissão e o quanto isso, de fato, está trazendo de benefício para a sociedade. O Ideias ele tem como objetivo ressignificar o impacto das empresas na sociedade. A gente sabe o quanto elas são necessárias para que o mundo se desenvolva. Acho que a gente está aqui porque as empresas existem, né? É o setor produtivo que, de fato, gera emprego, traz recursos, né? Economicamente é quem sustenta o nosso país. Então, o mundo corporativo é muito importante. O que a gente precisa fazer é entender quais são os temas materiais para cada uma dessas empresas e entender como elas estão mitigando os impactos que ela causa na sociedade, tornar isso uma questão positiva. Então, meu papel tem sido incluir a energia renovável dentro dessa conta. O quanto isso está trazendo de benefício para a sociedade quando essa empresa opta por comprar energia limpa e renovável ou gerar sua própria energia. Vitor, muito obrigado pelas informações sobre o setor. Obrigado, Gustavo. E vamos sempre lembrar que a energia renovável ela traz benefícios econômico, social e ambiental. E aí, em se tratando disso, a gente pode dizer o seguinte, ela, sobre a ótica social, ela fortalece
a economia familiar, né? Então, assim, à medida que você passou a fazer um investimento num sistema fotovoltaico, passa a ter economia, de alguma forma você está trazendo um benefício social para todo mundo. Ambiental, porque trabalha as questões de sustentabilidade. E econômico, porque quando uma empresa toma a decisão de gerar sua própria energia, de alguma forma, ela está se tornando mais competitiva. Porque a partir do momento que esse sistema estiver amortizado, ela vai tornar o produto dela, o preço do produto dela mais competitivo. Então a gente consegue trabalhar muito bem as três esferas. Obrigado.